e está na hora dele. O homem, a fera, a lenda, Marcelo Coutinho, a lenda da Fibada. Muito bom dia pra você, Coutinho. Bom dia, meu querido. Como é que tá o mercado no dia de hoje? Bom dia. Graças a Deus tá caindo porque eu falei que ia descer, né? Por mim pode ir pro 126,997, que tá tudo sob controle. Ah, para! Esse é o comprado. Bom dia, meu moreno. Como é que você tá hoje? A gente não conversou hoje. Você tá bem? Vamos lá, Coutinho. Fibada no índice e também no dólar. Vai lá. Bora. Vamos lá, pessoal. Bom dia. No caso do índice, né, o mercado tem aqui o pivôzinho de baixo, então cai, corrige, cai. Ontem chegou a repicar. Hoje já engolfou, então volta a 1,30,850, que é o que eu falei para vocês. Então agora a gente basicamente está na mesma situação que ontem, sentado em cima de um suporte, cota 715, levemente abaixo, a diferença é pouca. Então ficar atento. O mercado é baixista, na manutenção de baixa, que não vai ser hoje, por causa que hoje não dá para fazer um candle sem confirmação. Então isso vai ser amanhã, na quinta-feira, eventualmente confirmando a queda, objetivo do índice, 1,26997. No caso do dólar, o dólar tinha um cai, lateraliza, cai, quebrou, então o envelope quando se quebra vira um pivô. Então eu tinha um envelope de baixa que vira um pivô de baixa. O dólar sobe. Objetivo do dólar, R$ 5,597. 5,597 é venda. Cota, R$ 5,575. Conta rápida, 22 pontos de upside. O dólar ainda tem. Para entrar numa zona de venda. Então, fiquem atentos. O dólar já está em zona de venda. Ou seja, eu estou destacando a última linha do FIBO, né? Mas tem a linha do 64 e tem a linha do 30, né? A 30 já superada. 64 superada hoje, 97 que é a terceira linha, o objetivo final. Então, a priori, índice para baixo, acompanha a perda dos 850, dólar para cima, acompanha a resistência, R$ 5,597. Boa, Coutinho. Vamos dar uma olhada na abertura do mercado à vista aqui, porque o Ibovespa já está na mínima intradiária em 0,57% de recuo, 130.763 pontos. Faz sentido considerando essa queda de 0,86% no índice futuro. O dólar está em alta de 0,43%, R$ 5,576, e a curva de juros vai pedindo, em média, 8 pontos base a mais de prêmio em toda a sua extensão. Olhando para a composição do Ibovespa, ô Coutinho, o que mais está chamando a atenção na queda é Vibra Energia, 1,63% de recuo, e ela está disputando esse primeiro lugar de maior queda do dia com Cogna e também Alpargatas. Então vamos primeiro com Vibra, depois a gente pode até comentar sobre esses outros papéis. Cogna que tá caindo hoje, mas também ontem deu uma bela de uma disparada, né? A gente não chegou a pagar as maiores altas e maiores quedas de ontem, a gente pode pagar já já, mas vamos primeiro então com essa análise de Vibra Energia, Coutinho. Vibra não tem figura gráfica, tá? Então eu vou usar a análise técnica clássica, deixa cair. O ativo cota R$ 22,90, o objetivo desse cara é 22,12. O ativo simplesmente cai, na curta que ele até fez um envelopezinho, né? Cai, lateraliza, cai. De qualquer forma, tá comprado, tá mal comprado. O ativo em 22,12 pode iniciar uma nova figura gráfica. E aí, eventualmente, a gente poderia ter um repique de alta, o que não me parece pela proximidade do envelopezinho. De qualquer forma, o ativo tem 19 centavos de vol, vai te deixar aí com 35 a 40 centavos de stop loss. E aí verifica, logicamente, ativo de manutenção, não faria nada por enquanto. Perfeito, Coutinho. Dando uma olhada agora nos destaques positivos, só Cyrela tá subindo. É claro que tem muitos papéis ainda em leilão de abertura dentro da composição do Ibov, mas por enquanto apenas Cyrela, 0,64% de avanço, R$ 21,95. O bastião da resistência deste Ibov que vai renovando mínima atrás de mínima, 0,64% de queda, 130.676 pontos. Cyrela, Coutinho. Tá na tela. Cyrela tem um pivô de alta desenhado, tá? Então você tem um sobe, aqui você tem uma complexa, né? Que é quando você tem um movimento e dentro desse movimento você tem um desenho. Então você tem um sobe, um corrige e um sobe. Cyrela deu compra a R$ 20,34, cota 22,01, tá comprado, tá bem comprado. O ativo tem objetivo 2292 e aí isso se torna uma resistência ao invés de simplesmente um ponto de FIBO, porque nota que eu já tenho uma inflexão anterior, então isso aqui passa a ser
um movimento mais difícil de ser superado. Cyrela tem o objetivo 2,550. Só que, como eu tenho aqui esta perda de fundo, então o que eu vou fazer? Eu vou ser um pouco mais conservador, como sempre sou, e vou falar o seguinte: Cyrela, cota 2,198, candle neste momento é desfavorável, tudo bem, o mercado acabou de abrir, mas Cyrela tinha uma venda a 2,173. Então, a gente vai fazer o seguinte: quem está comprado em Cyrela vai colar o stop, 51 de vol, 70 de stop loss, porque este ponto até 2,292, Cyrela pode inflexionar. Perfeito, Coutinho. São 10 horas 8 minutos. Lembrando que você pode mandar as suas perguntas, os seus pedidos aqui no nosso chat do YouTube. Também mandar no nosso WhatsApp, DDD 11, número 937261318. E aqui a gente pode repassar suas perguntas para os nossos contribuidores. Mas se você quer ter acesso direto aos contribuidores, é só você acessar o Master do TC e você vai ter acesso a vários racionais bastante relevantes, mesmo num cenário mais desafiador, como é o que a gente está vendo hoje aqui na Bolsa Brasileira, como é que a gente está vendo hoje também, o que a gente viu no dia de ontem. Mesmo assim, você pode ganhar dinheiro e o Master é o melhor movimento que você pode fazer neste sentido. Você vai usar ali todos os posts e também racionais dos grandes investidores que a gente tem aqui dentro da casa do TC. É uma forma excelente para você navegar nestes mares mais turbulentos, proteger o seu patrimônio, proteger os seus investimentos e evoluir, por que não, mesmo neste mercado mais em queda. Você acompanha aí os posts dos principais investidores que eles estão fazendo, descobrindo análises e também insights do mercado nacional e internacional, e até mesmo de cripto. E com o Master, até a cobertura da TC News fica mais saborosa, com também as notificações trazendo para você os urgentes do painel Mover Pro, que são um companheiro ideal para nossa cobertura e você não perder nada. Então, se eu fosse você, eu não perdia tempo. Para você que é mais do QR Code, vai lá e escaneia este QR Code, promoção de R$ 79,90, o preço que seria de R$200. Você tem aí uma oportunidade bastante legal para o TC Master. E para você que está acompanhando a gente pelo celular, prefere ver o link, tá aí embaixo também na nossa descrição. Fechado? São 10 horas 10 minutos. Coutinho, a gente tem atualização do Ibovespa para pagar, 0,80% de recuo. Agora já temos todas as blue chips em negociação e dentro da composição do Ibov, apenas 5 ou 6 empresas estão subindo. Vamos pagar os principais culpados dessa queda do Ibovespa? Maiores quedas em pontos. Vale está liderando com alguma folga. 141 pontos é quanto a Vale tira dentro da composição do índice. Está agora em R$ 60,60, 0,88% de recuo. Traz a fibada em Vale, Coutinho. Vamos lá, Vale está do seu lado esquerdo, tá? Vale corrige ontem, basicamente, e hoje no mesmo preço, não muda nada. O ativo está sentado em cima de R$ 60,62. Vale pode ir a 59,52. Então você tem um sobe, você tem uma correção, Vale a 59,52. Deixa eu ver, ele é pivô primário? Ele é pivô primário. 59,52, Vale dar uma compra. Então é a partir de 59,52 que a gente vai continuar, ou começar, na verdade, a monitorar uma eventual inflexão de Vale para voltar a subir, tá bom? O ativo tem 1,42 de vol, a volta alta em função desses sucessivos gaps, e você vai, por isso, colocar um stop na casa de 4, 5, 6, 7, R$1,70, R$1,80, para você ter uma certa flexibilidade em função da volatilidade. Perfeito. E vamos aproveitar para falar também de Petrobras. Petrobras está caindo 0,45% agora, Petri 4 nos R$ 37,44. E aí, Coutinho, o que o gráfico está te dizendo? O gráfico tem um pivô de baixa, mercado cai, mercado corrige, eu mandei vender no 3835, mercado cai. O ativo cota 3743, o ativo está sentado em cima do último ponto de venda, tá? Então, o que significa isso? Como você está nas 3 linhas do FIBO, você pode vender em qualquer uma delas. O ideal é que você venda na retração de 61,8, que é a melhor. Isso foi feito, hoje é quarta, terça, na segunda-feira. Então agora o mercado cai, Petrobras deveria cair.
O objetivo de Petro, R$ 35,83, 0,67 de vol. O Guto Cerávulo entrando tem uma boa oportunidade para atualizar os eventuais racionais de Vale e Petro, no caso de proteção. Ele falou ontem, inclusive, não só usando put, mas fazendo com call. Então a priori Petro deveria cair. Permanecemos vendidos a 3,835, cota 3,738, 67 de vol, vai te deixar com 85 a 90 centavos de stop loss. A sineta não para de tocar, Coutinho, por isso que a gente vai ter que atualizar o racional tanto do dólar quanto do Ibovespa. Ibov está na mínima intradiária agora, 0,81%, 130.449 pontos. Perdeu 130.500, que pode não ser um ponto técnico, mas é um ponto psicológico relevante. E o dólar futuro vai renovando máxima atrás de máxima, já superou aquele ponto de resistência que o Edu Marsmanian tinha trazido na participação dele, tá nos R$ 5,588 já, 0,69% de avanço para a moeda americana. A gente tá fazendo uma apuração aqui em paralelo para ver se teve alguma notícia que justifique toda essa mudança aqui por parte do mercado. E o Ibov vai renovando mínima também, 0,83% de queda, 130.420 pontos. E aí, Coutinho? Bora. Então vamos lá, pessoal. O índice do lado esquerdo, quando a gente falou estava em 710, agora está 615, então a priori deixa o índice correr. Já rompeu os 850, lembrando que fiquem atentos que, da mesma forma que ontem esse cara rompeu, subiu, hoje ele pode romper e subir. Então, ok. A priori vai fazendo pressão baixista, que foi exatamente o que fez no dia de ontem. Então, sem grandes novidades, o mercado permanece baixista. O dólar do seu lado direito, ok, deixa subir. O meu ponto é R$ 5,597, então cota R$ 5,588. Você tem aí entre 10 e 8 pontos de upside para uma possível exaustão. Day traders de plantão atento no 97. No caso do índice Bovespa, colocando aqui lado a lado com o índice futuro, figura praticamente a mesma. O Ibov levemente atrasado, ainda em cima de suporte, 130.441 pontos. O Ibov, o suporte dele é 1,30099, ou seja, o mini índice do seu lado esquerdo já rompe, o Ibov do seu lado direito tá para romper. Perfeito, Coutinho. Já já a gente volta contigo. Agora tá na hora da gente chamar o Guto Cerávulo, diretamente da Central Investimento, da Central TC Investimentos. Vamos dar uma olhada. Como é que você tá fazendo para desviar das feras da selva no dia de hoje? Guto, muito bom dia para você. Qual oportunidade você está enxergando? Rapaz, eu acho que eu saí da selva pra fazenda, hein? Vamos lá. Vamos lá, pessoal, olha só, quero chamar a atenção aqui de Banco do Brasil, tá? Banco do Brasil tá em cima de um suportaço, tá? Gosto do ativo e aqui, ó, a gente tem uma média de 200. O gráfico tá bonito? Não, ele tá vendido, ok, só que isso aqui é suporte. Tem vários estilos de análise técnica. Eu gosto de comprar em suporte, gosto de comprar em cima da média de 200. Guto, pode perder e andar muito, ok, também concordo. Então, qual é a operação? Simples, como a gente sempre fala aqui, ó. Compra uma ação, compra uma put, compra um seguro, tá? Então, vamos falar aqui de Banco do Brasil, liquidez abundante, tá? Banco do Brasil nesse momento, 26,82. Eu vou pular para o mês 11, eu vou buscar aqui uma put W 570 de strike 26,79, exatamente at the money. Compra ação, compra put. Já limita o stop, você está garantido, né? Se tudo der errado, sua perda máxima é de 2,15%, ou seja, bem razoável. E se repicar, ou seja, voltar a subir, o ganho é ilimitado. Quando eu voltar na próxima aqui, vou falar aí as defesas que o Coutinho pediu. Perfeito, Guto Cerávulo já de volta com os pontos, portanto, trazidos pelo nosso querido Marcelo Coutinho. São 10h17, tem alguns pedidos já chegando da nossa audiência pra gente repassar aqui pra você, pra trazer aquela fibada, Coutinho. É o seguinte, nós temos alguns pedidos que chegaram no nosso WhatsApp primeiro. O Davi,
Ele está querendo saber de TSM ou TSMC. TSMC 34 é o ativo, né? Mais um BDR, ele que ele tinha pedido ontem JP Morgan, agora o pedido é de TSMC, R$ 126,86 é o ponto que ele está comprado. A Fibada diz para você o que, Coutinho, com relação a esta operação do nosso querido Davi? Bom, deixa eu só dar uma limpada aqui porque o gráfico tá sujo, beleza. E aí eu vou jogar esse cara no semanal primeiro, pra gente ver qual é o ponto. Tá visto, aí eu volto pro diário e aí agora a gente vai lá. Então olha só, Davi, você tá bem comprado, o ativo rompe aqui agora, não, ele ainda vai romper, perdão, me precipitei, 1,3055 é o que ele tá. Ele vai ter que romper 1,3229. Então, que fibada que eu vou dar? Eu vou dar sempre a mais conservadora, tá? Então, você permanece comprado a 1,3055, o ativo oscila 1,3229 e oscila 1,3464. O objetivo final desse cara, 1,4251. Como ele montou um segundo pivô de alta, você tem um sobe, corrige, sobe, que também deu entrada na retração de 61,8. Ok, ativo de manutenção, entradas a critério acima de 132,29, eventualmente com um certo espaço. 134,64 eventualmente é um ponto de venda, já de redução. Se quiser pagar para ver, objetivo 1,4251. Esse cara tem R$5 de vol, que é um palavrão. Teu stop vai para 5,50, 5,60, o que também me parece exagerado. Eventualmente você pode tentar, se você quiser se defender, um stop técnico, como por exemplo o fundo de candle anterior, para você poder pegar e balizar a sua operação. Perfeito, Coutinho. Só antes da gente pagar mais um pedido da nossa audiência que também chegou no WhatsApp, tem falas da Lori Logan que foram divulgadas agora há pouco, né? Vale até a gente aproveitar essa oportunidade para voltar com a arte da agenda no ar, Leozinho, porque daí a gente retoma quais são os fatos que ainda nos esperam. Bom, às 11 horas da manhã tem a divulgação de estoques no atacado referente ao mês de agosto nos Estados Unidos. Depois de meia hora tem os estoques de petróleo EIA, 2 horas leilão de treasuries de 10 anos e a ata do FONC, que vai ser divulgada às 3 da tarde, encerrando o programa às 8h50 com o PPI, tá? Agora, das falas do Fed, como você está vendo aí neste bloco de parágrafo, a gente já teve o Rafael Bosch, que a princípio ele ia falar às 9 horas, mas não saiu nenhum destaque das falas dele nas agências internacionais que a gente acompanha, tá? Então, só para trazer para vocês esta atualização. No caso da Lori Logan, ela estava prevista para falar agora às 10h15 e estão saindo alguns destaques por parte dela, tá? Vamos ver quais são os principais pontos da Lori Logan que ela falou bastante aqui, inclusive. Ela disse que a política não é uma pré-definição, o Fed deve permanecer ágil. Ela diz que a normalização gradual da política também permite que o Fed equilibre melhor os riscos do mercado de trabalho. Diz que reduzir gradualmente a taxa de juros daria tempo para avaliar o quão restritiva a política monetária pode ou não pode ser, ou não ser. Continuamos a ver um risco significativo de inflação que fique presa acima da meta de 2% do Fed, então assumindo uma fala mais parecida com, se não me engano, o Austin Goolsbee falou há 2 dias atrás. Ela diz também que apoiou a decisão do Fed de começar a normalizar a política cortando a taxa básica de juros, diz que uma política menos restritiva vai ajudar a evitar um esfriamento do mercado de trabalho mais do que o necessário, então trazendo mais uma vez essa preocupação com os empregos nos Estados Unidos. Ela diz que as tendências recentes de inflação de moradias e outros serviços essenciais são encorajadoras e devem diminuir ao longo do tempo. Riscos de alta na inflação significam que o Fed não deve se apressar para reduzir as taxas. Então, mais uma indicação de realmente, pelo menos, corte de 25 pontos base em novembro. A inflação e o mercado de trabalho estão muito próximos das metas do Fed. Diz que o progresso da inflação foi amplo e o mercado de trabalho esfriou e continua saudável. Também uma leitura parecida com a do Bosch no dia de ontem, né? À medida que o mercado de trabalho esfria, corremos mais riscos de que ele esfria além do necessário para retomar a inflação de 2%. Enfim, várias falas da Lori Logan sem grandes novidades ou grandes desvios das falas de outros dirigentes do Federal Reserve. Por enquanto, apenas reforçando a ideia de que, sim, deve vir uma flexibilização nas taxas de juros, porém ela está adotando uma postura um pouco mais cautelosa também,
tá bom? Então, conforme foram saindo outras atualizações da Lore Logan, a gente traz a informação aqui pra você. São 10h22, mais um pedido do nosso WhatsApp, é do DDD 14, o nosso querido Leandro. Mandou a pergunta aqui pra você, Coutinho, de Uzi Minas, Uzin 6, na verdade ele tá pedindo aqui. Eu acho que pode ter sido talvez um erro de digitação. Então, vamos com o Zin 5, se não apareceu o Zin 6, vamos com o Zin 5. Ele tá perguntando um ponto para entrar vendido no papel. O Zin 5, inclusive, ô Coutinho, que é um dos destaques de alta no dia de hoje, tá disparando 6,15%, tá? A gente já vai trazer para você no paralelo, a gente tá fazendo a apuração para trazer a última informação, as notícias que justificam essa alta de Uzi Minas, R$ 6,38. Vai lá, Coutinho. Bora lá, Lê, presta atenção. Olha só, o Uzi Minas está em região de compra, tá? O Uzi Minas tem um envelope de alta, o mercado sobe, lateraliza, sobe. O Uzi Minas, eu diria compras a critério, né? Porque aí eu estaria mandando comprar dentro de um canal, que é um contrassenso. Mas ok, né? Eu acho que assim, se você tá posicionado, você tá bem posicionado, apesar do contexto, ou apesar não, deixa eu refrasear, você tá bem comprado no contexto direcional, você tá mal comprado porque o ativo tá lateralizado desde julho 24. Então assim, para mim é um ativo de manutenção. Você falou em entrar vendido, não faça isso, tá? O ativo ele é altista, o objetivo dele é R$ 6,74. Então tem que esperar esse cara chegar no 674 pra gente ver que figura gráfica eu vou ter lá, se eu tenho uma figura de continuidade, ou se eventualmente esse cara vai repicar, e aí sim, ok, a gente pode até pensar em fazer uma venda especulativa, né? Porque, de novo, você vai estar vendendo numa região de compra, o que eu não recomendo. Mas venda, não. Para mim, ele é um ativo de manutenção, compras muito ruim em função do canal. O objetivo desse cara, 674, 10 de vol, 20 a 25 centavos de stop loss. Beleza, Coutinho, tá aí a explicação. Isso aí ajuda a explicar bastante dessa alta fortíssima de Uzi Minas. Morgan Stanley elevando a empresa para compra, vendo potencial de alta de 60%. Trazer aqui o complemento, né? O Morgan Stanley elevou a recomendação das ações de Uzi Minas de equal weight, que seria o equivalente a neutro, para overweight, o equivalente a compra, estabelecendo um preço-alvo de R$ 25. Considerando que o Uzi Minas está em R$ 6, então faz bastante sentido essa disparada do papel. A gente tem, portanto, um forte upside para o papel de acordo com este preço-alvo de Morgan Stanley. Para os analistas, a ação negocia abaixo da média do setor e o mercado não está dando crédito suficiente à nova gestão da empresa, que busca implementar reduções de custos. O novo preço-alvo implica um potencial de valorização de 61%, refletindo a expectativa de que a Uzi Minas possa se beneficiar de melhorias operacionais. Então tá aí a explicação de por que a Uzi Minas está subindo tanto no dia de hoje, esta elevação por parte de Morgan Stanley. A notícia que saiu às 10h10 da manhã, portanto 11 minutos atrás foi a atualização, né? No caso, 14 minutos atrás foi a divulgação. Muito bem, são 10h25 no nosso YouTube. A galera também vai interagindo. Inclusive, vocês podem responder a nossa enquete, tá? Afinal de contas, a enquete faz a pergunta que a gente está fazendo para os nossos contribuidores também com relação à taxa terminal da Selic. A curva de juros está bastante esticada e já estava apostando em 13%. Qual que é a sua aposta para a taxa terminal da Selic? Vai ser entre 11% e 11,5%? Entre 11,5% e 12%? Entre 12% e 12,5%? Ou entre 12,5% e 13%? Vai deixando a sua opinião, já temos 88 votos e você vai deixando o seu voto aí também. E onde você também pode votar? Lá no prêmio dos mais admirados da imprensa de economia e finanças, tá? A gente está concorrendo, a TC News está concorrendo em 4 categorias. A gente tem, portanto, a gente está participando, portanto, dessa competição ou desse prêmio aí nas categorias de canal de TV digital, também tem a categoria de jornalistas, tem vários outros pontos em que a gente pode concorrer e você pode nos ajudar deixando o seu voto, mostrando o seu apoio aqui para o nosso trabalho. Então,
para jornalistas, a gente tem o Leonardo Levati, nosso âncora aqui do Manhã TC News, participando e concorrendo junto com Vinícius Custódio, âncora do seu almoço de negócios. No site e portal, a gente tem o Faria Lima Journal representando aqui o TC, você pode votar ali também. O programa de rádio, podcast, a gente está participando com o Olá Investidor, também apresentado pelo Vinícius Custódio, e por fim, canal de vídeo com a TC News. Você pode responder, é só pesquisar aí no Google, prêmio mais admirados da imprensa, e aí você entra na categoria de economia, finanças e negócios e responde lá o nosso... respondendo com as nossas concorrências, né, com os nossos nomes que estão concorrendo neste prêmio. Então, contamos com o seu apoio fazendo aqui este jabazinho. São 10h28, vamos voltar com o Guto Cerávulo pro destaque final. E aí, Guto, traz aí os pontos que o Coutinho pediu pra você e traz quais outras oportunidades que você está enxergando. Vamos lá. Eu vou ensinar hoje, cara, o seguinte, eu sempre falo, né, de defesa de comprar put. Existe uma outra maneira, tá, que eu particularmente gosto muito, é em que em vez de você colocar dinheiro, ou seja, você trava a sua grana, você paga a teta, eu vou fazer o contrário. Eu vou tirar dinheiro e vou ganhar teta, né? Que é literalmente você usar o financiamento para proteger, né, a sua carteira. Então, o Coutinho falou de Petro, para proteção, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a Petro que está aqui e eu vou vender uma opção de strike 36,15, tá? Que é a K409, tá? Eu estou pegando aqui o meio de spread, 2,24. O que acontece? Seu custo fica em R$35. Então, o que acontece? Você defende a sua posição 6%, por quê? Porque você está tirando R$2,24 do seu custo está em 35, né? Então, você para lá, a partir de 35 você começa a perder dinheiro. E aí, o que acontece? Se ficar acima, você ainda ganha 3%, né? Que é o valor tempo, né, dessa opção aqui. Então, você tem uma taxa de financiamento de 3,21 e uma proteção de 6%. Pessoal, falei gringo para vocês, é tudo muito difícil. Vou colar para vocês agora no chat, ó. Botei aqui um link para vocês. Pessoal, isso daí que eu mandei para vocês é um link, tá? Com material do básico até financiamento. Então é básico de opções e introdução a financiamento. Um material muito legal, tá dentro da nossa station, dentro da nossa plataforma. Galera, é gratuito, o material aí são 23 anos só fazendo isso, gestor profissional, né? Pô, trader de tesouraria, passando conhecimento para vocês de forma gratuita. Tá aí um grande material, só entrar no linkzinho aí. Um beijo no coração, faca na caveira, chicote neles. É isso, presentaço do Guto Cerávulo. Muito obrigado, Guto. Amanhã a gente volta a conversar. Guto Cerávulo diretamente aí da Central TC Investimentos. Este é o hino e a águia americanos que nos chamam para a abertura do mercado à vista nos Estados Unidos, e a gente traz para você a tabela da volatilidade para esta abertura. 0,29% de avanço para o DXY, portanto, índice dólar vai encorpando em relação a outras moedas desenvolvidas pelo mundo, 102,76 pontos. O índice VIX segue na região dos 21 pontos, 21,49 pontos, para ser mais específico, 0,28% de alta. Yields de 2 anos estão pedindo mais prêmio, 2 pontos base e meio, mesma magnitude de alta também nos yields de 10 anos. Os de 2 estão rendendo 3,98%, enquanto os de 10 rendem 4,04%. Neste momento, falando dos índices acionários americanos, e aí na sequência a gente já vai com a fibada do Coutinho em cada um deles. Dow Jones, 0,15% de queda nessa abertura, 42.016 pontos. O S&P 500 recua 0,06%, próximo da estabilidade nos 5.747 pontos. Aí na ginga da discoteca do Coutinho, 0,06% de recuo para o Nasdaq, 18.171 pontos. E por fim, vamos falar do Russell 2000, que está aqui para cima. 0,15% de recuo agora nos 2.193 pontos.
É isso, Coutinho. Abertura do mercado à vista, Fibata neles. Bora lá. Vamos lá, pessoal. Dow Jones lateralizado. Então, assim, não muda muito o nosso racional, né? Mercado sobe, mercado lateraliza. Mercado sobe, né? Por enquanto não subiu. Então, assim, o mercado americano, apesar de lateralizado, tem um viés altista, né? A lateralização, a única coisa que ela nos traz é perda de tempo. Mas ok, pelo menos eu tenho aí uma figura estável. Então, Dow Jones, 42.032, objetivo 43492. Olha para S&P 500 na mesma figura, sobe, lateraliza, sobe, 5.748. Objetivo desse cara, 5.980. Olho para Nasdaq melhorou um pouco a nossa figura, também é um envelope de alta, sobe, lateraliza, sobe, 18.159. Objetivo desse cara, 1.92442. Russell 2000, esse não, está ruim. Esse aí, Russell 2000, de novo, recordar é viver, né? É o índice que mostra o desempenho das small caps americanas. Esse não, esse agora fazem uma leve contração. O objetivo desse cara, 2.100 pontos,6, cota 2.212. Falando de NVIDIA, a nossa queridinha, vai muito bem, obrigada. Comprados a 1.1950 a 1.2050. NVIDIA cota 1.3398, objetivo de NVIDIA para venda 1.36,60. Perfeito, Coutinho. Inclusive, a gente vai pagar mais informações em relação à NVIDIA, né? E foi um pedido, inclusive, do nosso ouvinte, então já tá respondido aí pro ouvinte DDD 21. É o nosso querido Sérgio Silvestre. Ele tava pedindo, na verdade, os BDRs, NVDC 34, mas é uma situação parecida com o papel original, né? Porque o original está lá na NYSE e o BDR, ele captura, né, em boa parte o movimento, né? Mas podemos analisar para ele rapidinho. A figura é basicamente a mesma. Cota 1.557, objetivo de venda no Brasil está um pouquinho mais adiantado. Seu ponto de venda é 1.574. A compra, proporcionalmente, teria sido na casa de 1.328. Perfeito. E só para trazer mais contexto sobre NVIDIA, tem essa notícia que saiu sobre a empresa. Foxconn vai construir no México maior fábrica de chips GB200 da NVIDIA. Estamos construindo a maior instalação de produção, portanto, do planeta, segundo Benjamin Ting, vice-presidente sênior da Foxconn. Esse é um dos destaques corporativos que chamaram a atenção para a NVIDIA e que ajudam a explicar este movimento mais altista para a empresa. Fechado? Muito bem, vamos ver o que essa abertura do mercado à vista nos Estados Unidos contrata para a Bolsa Brasileira. Então vamos dar uma olhada agora aqui na situação do Ibovespa e também do dólar futuro. Dólar que deu uma escalada, voltou quase para os 5,60, tocou nos R$ 5,599 e agora está em R$ 5,593, avanço de 0,76%. É justamente por isso que você ouviu as chineladas aí, ouvindo a sineta tocando enlouquecida. Já o Ibovespa está agora recuando 0,95%, 130.258 pontos. Chegou a tocar na mínima intradiária nos 130.202 pontos. Muito bem, Coutinho, vamos seguir aqui com análises de pedidos da nossa audiência. É o seguinte, no nosso chat do YouTube, o Ricardo Oliveira chegou um pouco mais cedo, ele pediu Azul 4. Azul que foi um dos pedidos que foi um dos papéis que foi destaque, né, justamente aqui na Bolsa, depois que saiu a notícia com relação ao acordo com credores, com arrendadores. E agora a gente tem o gráfico na sua tela, Coutinho. A Azul deu uma aula ontem, né? Você viu, o ativo sobe ontem 7,48%. Mas quando você vê o movimento de Azul, né? Vamos recordar aqui, né? A Azul abriu nesse ponto, a abertura lado esquerdo. Tem a sua máxima que bateu nesse ponto de venda a 687 e fecha praticamente aqui, não sei se fechou na mínima ou fechou colado na mínima. A mínima 6,18, fechamento a 6,18, fechou na mínima Azul. Então, de novo, né, essas notícias elas causam um certo alvoroço, mas no final das contas vale a situação do papel. Então, o Azul volta para dentro do canal,
Azul deveria, a partir desse momento, engrenar uma harmônica baixista, o que significa que quem está comprado está mal comprado, então fique atento. Cota 6,33. O objetivo deveria ser R$ 4,84. Eu tenho um candle só, é muito pouco para tomar essa decisão, mas já fazendo uma projeção, você tem topo, fundo, topo, você tem um martelo de reversão no final de uma alta, denota uma venda. Então, comprados em azul, fiquem atentos. Você tem 20 de vol, 35, 40 de stop loss. Perfeito. Já já a gente continua com os pedidos da audiência, só antes eu tenho que pagar uma informação que foi divulgada, né, em alguns sites de agregadores de notícia, como é o caso do Financial Juice, e é sobre a OPEP+, diretamente impactando o petróleo, e é por isso que eu vou colocar na minha tela como é que tá a performance da commodity de energia neste instante. Você viu que teve uma aceleração no viés baixista para o petróleo Brent, 1,53% de recuo, agora $76,03 é o preço do barril. E, coincidentemente, saiu esta informação 10h32, ou seja, logo na abertura do mercado à vista americano, de que o cumprimento da cota da OPEP+, do Cazaquistão, pode se tornar problemático a partir de novembro, com o aumento da produção de Tengiz e Kashagan, segundo fontes aí citadas pelo Financial Juice. Então, aumentando a produção de Tengiz e Kashagan, você tem um aumento da oferta, a demanda se mantendo a mesma, a tendência é que o preço caia, e é isso que a gente está vendo se refletir no petróleo Brent, que, como você pode ver na minha tela, já está em $75,95, queda de 1,59%. Coutinho, se você quiser falar sobre este gráfico do petróleo, pode ficar à vontade, e depois também eu vou querer dar uma olhada nas Junior Oils, que são as empresas aqui no Brasil, pelo menos, que mais reagem ao petróleo, até um pouco mais do que a Petrobras. Coutinho? Quero sim, Dieguinho, olha só, quero só mostrar aqui a mágica do FIBO, né? Eu cantei 80,59 como venda do BZ, então tá aqui, mercado cai, mercado corrige, fez aqui um candle de engolfo ontem, terça-feira, e hoje cai. Então, o mercado cai, corrige, cai. O petróleo agora, o Brent, ele tem posição de venda, cota $75,87. O objetivo dele, curto e grosso, 6869. Lógico que você tem aqui subobjetivos desses pivôs de alta, mas no conceito geral, eu só queria trazer esse FIBO para vocês, para mostrar a precisão da análise. Mercado cai, mercado corrige, terceira linha, 61,8. Mercado deu venda, mercado pegou e virou. Cota 7577. Objetivo desse cara 6869. Perfeito, Coutinho. Ó, tava dando uma olhada aqui nos papéis mais ligados ao petróleo, mas não deixa de me surpreender realmente o quanto que um relatório gringo não faz de preço, né? Enquanto Vale está caindo 1,19%, CSN 0,41% de queda, e a gente também tem aqui Gerdau num recuo de 0,58%, Uzi Minas realmente está subindo 7%. O que realmente um relatório de uma instituição gringa não faz. Para você que não está acostumado com a nossa cobertura, quando vem um relatório de uma instituição gringa, por que ela faz tanto preço? Porque o investidor gringo, ele presta muito mais atenção nestes relatórios para tomar suas decisões de investimento aqui no Brasil, em mercados emergentes como um todo. Ele está mais focado nos ativos lá dos Estados Unidos, por exemplo, se é um investidor americano. Então, quando vem um relatório de um banco fazendo uma elevação de recomendação de neutro para compra, por exemplo, com um potencial tão grande como o Morgan Stanley disse que tem para Uzi Minas, aí o investidor vai ler esse relatório e, se fizer sentido com a estratégia dele, ele entra. E aí vem um fluxo bem grande para o papel, é o que a gente está vendo no caso de Uzi Minas, que está subindo neste instante 6,98%. Mas eu tava olhando nos papéis para encontrar as Junior Oils e elas, em via de regra, estão caindo. A gente tem Brava em recuo de 0,73%, Prio 0,61%, mas o que a gente vai ver é RECV3, Petro Recôncavo, 1,82% de recuo, é o destaque negativo entre as Junior Oils, R$17,85 é o preço. E olhando para este gráfico aí, a tendência não parece ser muito positiva, Coutinho. Não, tá ruim. O ativo tem um suporte
outubro 23, novembro 23, junho 24 e agora fez suporte, mas já virou, né? Então você tem aqui cai, lateraliza, cai, e agora você tem um outro cai, lateraliza, cai. Então esse cara ele é baixista, cota 1 no 786, objetivo no 749. Esse cara tem 30 de vol, vai te deixar com 50, 55 centavos de stop loss. Se você quiser dar uma fibada, eventualmente, para ver o pior caso, é só você levantar. Coloca a mãozinha aqui no profit, tá lá, rompimento no 750 Zeda. Objetivos 1 no 638, no 569. Objetivo final desse cara, tá longe, 1 no 457. Perfeito, Coutinho. Ó, mais pedidos da audiência agora pra gente retomar. Já estamos nos encaminhando pra sua reta final. Mas é o seguinte, Rivotrilde, ele quer saber de Grupo Natura, NTCO3. Digam, se possível, analisa Natura OBG. Obrigado. Não, de nada, não há de quê. Agora é o Coutinho que assume a bola. Vai lá, Coutinho. Vamos lá, Natura estava dentro de um canal e aí ele rompeu quarta, terça, segunda-feira rompe sem confirmação, terça-feira confirma, quarta-feira fica no 0 a 0. Aqui o gráfico correto é o seguinte, você tem dois, eu vou pegar sempre o mais conservador, eu vou fibar esse cara daqui até aqui e aí eu vou te dar um ponto de venda. Natura é venda a 15,45, Natura cota 15,54, volta pro diário, Natura desacelera. Então se você está comprado em Natura, 15,45 é venda. Se você não quer se desfazer do papel, pode eventualmente, eu não sei como é que estão as opções de Natura em termos de liquidez, se você poderia se proteger via put ou colocar o stop. Esse cara tem 64 de vol, vai te dar um stop na casa de 80 a 85 centavos. Então como ele subiu bem praticamente essas últimas 2 semanas, vale uma defesa, porque a Natura está exatamente num ponto de venda. Se Natura continuar subindo, ok. Objetivo dela, 1 no 694. Perfeito, Coutinho. Olha só, acabou de surgir uma informação bastante interessante, para dizer o mínimo, aqui no painel Mover Pro. Fontes que disseram aqui, deixa eu até pegar a matéria, a Folha de São Paulo. Dizem que o governo está estudando criar um imposto para milionários. Então, fontes dizem que o governo estuda criar imposto mínimo para milionários no Brasil. Esse imposto mínimo para a pessoa física milionária seria de 12% a 15% da renda. E seria alternativa a tributar dividendo de empresas. Então, há uma troca aí por parte do governo. Em vez de tributar os dividendos, então para você que gosta de investir pensando em dividendos, você não seria afetado, só se você tiver mais de 1 milhão, se você for milionário. E o imposto para milionários seria para pessoas com renda acima de 1 milhão. Então, renda acima de 1 milhão de reais. Vamos ver como é que vai ser a reação do mercado. Por enquanto, o que a gente tem é renovação de máxima intradiária em vários contratos. Pedido médio de 11 pontos base a mais nos prêmios da curva de juros. Coutinho, eu tava vendo aqui a sua reação. Você não tava parecendo muito feliz, não. Era um riso... Um sorriso amarelo, aquele sorriso bem amarelo. Política do Brasil, Vamos lá, Coutinho, pro seu destaque final, vamos atualizar o Ibovespa e também o dólar futuro. O dólar que agora sobe 0,61%. É até irônico com essa música aí, né? R$5,585 e o Ibovespa caindo 0,75%, 130.524. Vai lá, Coutinho. Bora. Então vamos lá, pessoal. No caso do índice do seu lado esquerdo, o mercado caiu, o mercado subiu, o mercado volta a estar sentado em 130.850 pontos. Então, de novo, fiquem atentos, day traders de plantão. O mercado tem que, ou ele se distancia desse ponto, ou ele abre fora desse ponto e não volta mais. De novo, fez ontem, chegou a cair, voltou e chegou a inverter, inclusive. No momento agora cai, já recupera uma parte e volta. Então, assim, ruim. Vamos ver como é que tá, mas não tira o direcional do mercado, que permanece baixista. No caso do dólar, destaque, e aí eu vou deixar essa setinha aqui, recordar é viver. R$5,597 era ponto de venda, o dólar já começa movimento de recuo. R$5,586, então você tem aí mais 11 pontos já desde o ponto de venda. Então fiquem atentos, o dólar não deveria rasgar o 97 para cima, o dólar deveria iniciar um processo de pivô de baixa. Tudo bem que hoje
pode oscilar à vontade, pode rasgar o 9,7. Ele deveria, hoje, amanhã e sexta, fazer já um movimento de recuo. Para quem está operando no intraday, aí pouco importa, vai para o gráfico de 5 minutos. Mas, no geral, esse ponto que eu vou deixar com essa seta destacada é um ponto de venda no sentido de máxima de movimento para o dólar, R$ 5,597. Valeu, Marcelo Coutinho, muito obrigado pela sua participação, como sempre, um grande abraço, obrigado, é um prazer te ter aqui e a gente volta a conversar amanhã. Tá bom, então. Obrigado, pessoal, um bom dia, fiquem com Deus. A gente se vê às 14 horas, às 14 e às 12, não, hoje é às 12, eu volto com o Vini, tá bom? E nós vamos fazer um churrasquinho. Ei, Moreno, hein? Bater um papo nós dois já. Fazer o churrasquinho. Tchau, né? gente, com Deus, abraço.